Então, boa tarde a todos. Sigamos todos nesse clima de harmonia, de paz em que nos encontramos, depois das preces, do Evangelho. Porque hoje nós vamos falar de um assunto que a gente se comove quando vê, né? Quando ouve falar, que são os desencarnes coletivos. Para aqueles que são novos na doutrina, que não estão familiarizados com as palavras, desencarne é a morte. Então, hoje nós vamos falar daqueles momentos da vida em que morrem muitas pessoas em determinadas situações, sejam elas quais forem. Então, a gente percebe, às vezes, que em quedas de avião, em desastres naturais, terremotos, maremotos, né? Desencarnam muitas pessoas ao mesmo tempo. Qual é o objetivo? Por que é que isso acontece? Por que tantas pessoas são arrebatadas, vamos usar essa palavra, e devolvidas para a pátria espiritual ao mesmo tempo? Todos estão endividados da mesma maneira? Aconteceu com todos naquele momento, porque era um grupo que precisava fazer o seu reajuste das suas provas, das suas expiações, pelas mesmas causas? Então, a gente vai tentar esclarecer um pouquinho destas perguntas, que já não são poucas. E, para começar, a visão espírita, né? Aquilo que a gente entende por desencarnes coletivos, eles são as necessidades, né? Para que os espíritos possam evoluir. No entanto, nem todos aqueles que desencarnaram junto vão necessariamente para o mesmo lugar, nem todos eles tiveram o mesmo compromisso. O endividamento deles com a vida, com as leis naturais, foi o mesmo. Então, vou exemplificar, que eu gosto de exemplo. Paula desencarnou num naufrágio de navio. Tá? Muitas outras pessoas desencarnaram junto, lá naquele mesmo desastre. Tá? A Paula vai para o umbral. Outros vão para mundos felizes. Por que a diferença? Por que todo mundo que desencarnou ali não desencarnou e foi para o mesmo lugar? Porque nós temos graus de endividamentos maior ou menor, conforme o que nós já estamos praticando aqui no plano encarnado. Ou seja, eu vim para a Terra para fazer determinado resgate das minhas faltas, dos meus endividamentos, daquilo em que eu preciso me melhorar. No entanto, lá na minha programação, eu solicitei que eu tivesse um desencarne coletivo, porque eu ainda precisava da comoção de muitas pessoas, porque normalmente o que gera em nós aqui encarnados, quando acontece um desastre, é pelo menos a gente fazer assim: meu Deus, tenha piedade desse irmão, coitadinho, que ele esteja em paz. E aí não é a minha família apenas pensando dessa forma. Não é só o meu bairro pensando dessa forma. É um país, uma nação, por vezes o mundo, conforme a tragédia, conforme a necessidade daquele espírito. Todos eles precisam dessa energia vital, desse pensamento em prece que a grande maioria envia. Se nós soubéssemos a dimensão que uma prece por outra pessoa, o efeito que ela faz curativo nesse espírito, nós entenderíamos o porquê devemos fazer a prece.
Por que uma prece é inserida como um olhar caridoso? É contado como caridade. Não é aquela vez que eu digo assim, coitado do meu irmão, perdeu tudo. Ah, mas também, né? Não tenho o que fazer. Não, perdeu tudo. Bom, eu tenho uma panela aqui que eu tenho, é do meu esquecido, mas eu estou usando menos. Eu vou lá levar para que ele use. Ele perdeu tudo. É a lembrança, é a intenção. Quantos de nós, aqui do Rio Grande do Sul, conhecemos pessoas que estiveram nessa tragédia que nós tivemos, natural, que foi as enchentes de maio do ano passado? A maioria de nós conhece ou convive diretamente com alguém que perdeu tudo, ou quase tudo. Não perderam a vida. Ainda estão em tempo de fazer os seus ajustes, de se auto-melhorar. Todos vão se melhorar? Todos vão fazer o ajuste necessário? Não, nem todos. Cada um vai ajustar na medida que lhe é proporcional ao seu entendimento. Em contrapartida, o Brasil inteiro se comoveu e mandou para nós doações. Nos auxiliou materialmente. Outros de nós que não sofremos diretamente com a enchente, nos mobilizamos e fomos fazer o trabalho, a distribuição daquilo que recebemos, o olhar de caridade, o auxílio, a mão amiga a se estender. Tudo isso conta para a nossa automelhoria. Não é para que a gente fique assim, eu ajudei lá na tragédia. Não. Deus sabe o que a gente fez, que cada um fez e faz. No nosso caminho, a gente encontra todos os dias pessoas que passam por problemas que a gente nem faz ideia, mas que às vezes uma conversa, um sorriso, um olhar, um bom dia, faz a diferença no pensamento que essa pessoa está, muitas vezes, de se autodestruir. Para o Espiritismo, os desencarnados coletivos, as mortes coletivas, não são aleatórias, mas fazem parte de um plano divino. Como assim fazem parte de um plano divino? A gente desencarnou em coletividade porque nós tínhamos débitos semelhantes, não iguais, mas semelhantes. Ou, às vezes, nem não semelhantes, mas a gente precisa daquilo que eu falei lá atrás, da prece, da comoção. Isso vai gerar um impacto, vai gerar um efeito nos espíritos que estão desencarnando muito salutar. Então, tem espíritos que vão, cada um para o seu destino, cada um para aquilo que necessita para a sua auto-melhoria. Nós temos 5 estágios, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes, e mundos dos espíritos puros. Então, cada um vai se destinar para a categoria que lhe pertence. Porque vai continuar na sua jornada evolutiva. A morte não existe. A morte não existe. Eu desencarno aqui, reencarno, sendo no plano espiritual, acordo lá, e eu vou precisar continuar trabalhando em mim, na minha melhoria. Eu vou desencarnar Paula com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades,
que eu tinha aqui. Aí, lá no plano espiritual, eu vou fazer uma escola. Bom, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso reajustar? E aí, eu faço esse curso intensivo e sou convidada ou sou intimada a reencarnar para tentar acertar de novo aquelas arestas que eu deixei para trás. Aquilo que eu ainda preciso melhorar. A gente estuda lá, volta e pratica aqui. E a gente ainda assim falha. Somos humanos. Tá tudo certo. A gente tentando fazer o melhor que a gente pode, a gente inserindo na nossa rotina diária todo o bem que a gente pode fazer, a gente já está um passo mais perto de uma próxima reencarnação e reencarnar nesse nosso mundo que está transformando, saindo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. Mas a Terra, só sendo regenerada, vai receber espíritos que têm condições de estar ali. Será um mundo melhor. Embora todos digam, não, a vida está muito difícil, não melhora. Vai sim. Tudo faz parte. Inclusive, quando a gente vê a natureza se revoltando contra os nossos abusos, as enchentes, os maremotos, as tsunamis, é consequência também do abuso que a gente comete todos os dias. Aqui no Brasil, nós não temos um problema tão grande. No Brasil, me espalhei demais. No Rio Grande do Sul, nós não temos tanto o problema hídrico. Nós temos falta d'água, mas existem locais que a água só vem de madrugada, uma vez por semana. Isso é consequência do nosso abuso. A gente precisa pensar numa ação melhor para que o nosso mundo fique melhor. Quando a gente recicla o nosso lixo, quando a gente auxilia alguém, seja do que for, a gente está exercendo um ato de caridade. E a gente automaticamente está auxiliando na melhora do nosso planeta. Quando os espíritos encarnados, nós, pensarmos melhor, agirmos melhor, termos uma conduta verdadeiramente cristã, o planeta vai estar num estágio muito melhor. O planeta já vibra pela regeneração. E nós? Em que frequência nós vibramos? A gente já faz os nossos deveres de casa? Isso é para nós pensar. Continuando aqui nos nossos desencarnes coletivos. Sofrimentos são temporários. A gente sente a falta daqueles que desencarnaram, mas a nossa vida continua. A nossa oportunidade de melhorar continua. E aí esse papel, esse exercício é do outro? O vizinho me incomoda, o pai me incomoda, a irmã me incomoda, alguém na casa espírita me incomoda, todo mundo me incomoda. Será que são os outros que me incomodam? Ou será que sou eu que tenho que mudar minha postura para que também possa haver uma harmonia melhor na minha existência? No Livro dos Espíritos, parte 2ª,
A gente tem aqui, Kardec fez as perguntas para nós, na lei de destruição. É uma lei. Precisa-se destruir alguma coisa para que algo novo apareça. E aí ele fala aqui, deixa eu achar, os flagelos destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí a resposta dos espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser aplicados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, apreciais. Daí que vem os qualificados de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam essas subversões. Porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realizem em alguns anos o que exigiria muitos séculos. Então, vocês vejam, Kardec, já quando codificou para nós a doutrina, perguntou dos flagelos, porque flagelos naturais arrebata muitas pessoas, muitas almas encarnadas. E, frequentemente, via de regra, quando vai acontecer um desastre natural, a espiritualidade ela já foi programada, ela já está aguardando. E todos são recebidos pela espiritualidade. Todos no mesmo lugar, como eu falei antes? Não. Cada um no local que melhor lhe acolher, conforme a sua conduta, conforme aquilo que já entende pelo Espírito. Então, vocês vejam, quanto mais eu tenho bônus hora, como diz o filme do Chico, né? O Nosso Lar, a gente tem bônus horas, né? A gente trabalha, a gente exerce aqui a nossa profissão que nos remunera financeiramente. Lá no plano espiritual, a gente tem bônus horas. A gente vai poder fazer algo que a gente gostaria com aquelas horas que a gente tem, que a gente se dedicou ao trabalho, ao estudo. Esse momento que a gente vem aqui na Casa Espírita, que nos reunimos, que ouvimos o Evangelho, fazemos as preces e radiações, ouvimos alguém aqui nos falando sobre algum tema pertinente à nossa existência, que seja tabu ou não, um tema que é difícil, algumas coisas que a gente ouve que a gente diz assim, nossa, é bem para mim, mas eu nem quero confessar isso, não falo para ninguém. Mas eu ouvi alguma coisa que me tocou. Eu estou exercendo a caridade para comigo mesmo. Eu levantei e agi. Eu tomei um passo em direção à minha automelhoria. Quando eu faço o Evangelho na minha casa, então, Paulo, todos nós aqui que estamos aqui, que viemos na Casa Espírita, que estamos em busca da melhoria, que fazemos o Evangelho no nosso lar, a gente está isento do flagelo destruidor? A gente está isento de passar por uma necessidade de desencarnação coletiva? Não. Não. Podemos estar aqui numa reunião pública, dar um temporal, cair um raio, e nós aqui, partimos do plano físico. Todo mundo dentro do centro espírita,
Bah, que legal, todo mundo espírito evoluído. Vamos tudo para mundos ditosos e felizes. Desculpa da informação, não é assim. Cada um vai para o lugar que precisa para continuar a sua evolução moral e espiritual. Lembra? O espiritismo trabalha com duas asas. Enquanto uma não evolui, a outra também não cresce, ela estaciona. Então eu posso moralmente ser muito evoluído, mas espiritualmente eu ainda deixo a desejar. Eu ainda não consigo enxergar o meu irmão como um próximo, ou melhor, próximo como meu irmão. Meu irmão é só o irmão que nasceu lá da barriga da minha mãe. Nem sempre é assim. Às vezes temos pessoas ligadas a nós que têm mais importância na nossa existência do que aqueles que nasceram no mesmo núcleo familiar. Quem são esses? É a nossa família espiritual. Nós temos aqueles que têm já a condição de fazer algumas pequenas escolhas. Não existe determinismo, não existe um roteiro da vida da Paula. A Paula vai nascer no ano de 1977, aos 5 anos ela começa a estudar, aos 15 ela vai morar em São Paulo, aos 16 ela volta. Não é assim. Não existe um diário com tudo que vai acontecer. Existem caminhos que se abrirão e que aparecerão e que ela pode ou não seguir, conforme o quê? Quem sabe? Ninguém arrisca. Conforme o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para escolher. E se eu escolho algo de bom, as coisas melhores vão acontecendo. Se eu escolho um caminho mais difícil, eu até posso usufruir desse benefício que o caminho mais difícil pode me proporcionar enquanto eu estou encarnada. Mas o dia que eu desencarnar, eu vou ter que responder por aquilo que eu não fiz. Então, quando existe um desencarne coletivo, nem sempre todos os espíritos vão para o mesmo lugar, mas todos são acolhidos na espiritualidade. Ninguém fica desamparado. Mesmo no umbral. Quando aquele espírito entender que o que ele precisa é, primeiro, se auto-perdoar, e segundo, entender que, acima do primeiro, que é se auto-perdoar, conhecer e se entregar a Deus. Entender que Deus nos fez destinados à perfeição. E que esse caminho a gente só vai conseguir percorrer nos auto-melhorando. A partir do momento que a gente consegue ter esse entendimento, a espiritualidade superior, mesmo que eu esteja no umbral, vai me socorrer, me acolher, me levar para um hospital, porque certamente eu vou precisar, e vai fazer com que eu tenha uma melhoria espiritual, onde eu vou ter nova oportunidade de estudo para que eu possa retornar. Nascer, viver, morrer, renascer, tantas vezes quanto forem necessárias. Tal é a lei. Então, a vida não cessa com a morte. Quando existe desencarne coletivo, eles vão para lugares diferentes. Mas não estão ali de maneira igualitária. Cada um tem o seu compromisso. Algumas vezes semelhantes uns com os outros. E por isso se reúnem, se agrupam e há este preparo para que em determinado ponto da vida eles se reúnem, se agrupam, mesmo que não se conhecendo, em algum lugar aonde vão passar por um flagelo destruidor, por alguma
força maior que vai arrebatar todos eles. Então, equívoco não existe. Quantas vezes a gente vê o avião aquele que caiu da Chapecoense, que morreram quase todos os jogadores, vários repórteres. Quantos deles estavam com o mesmo tipo de compromisso? Não temos como saber. Mas teve alguns que sobreviveram. Não me recordo exatamente agora, mas algumas pessoas sobreviveram. Por que sobreviveram se o avião ficou naquele estado que ficou todo destruído? Desculpa. Ficou o avião destruído, muita gente morreu. Por que alguns se salvaram? Porque eles tiveram a oportunidade de dar sequência, de continuar nesse caminho. É os porquês que a gente não sabe responder, mas que imaginamos que ainda tenham alguma missão a cumprir. Ninguém volta para casa, a pátria espiritual, antes do tempo. O nascimento e o desencarne não erram endereço. Ah, mas eu nasci na família tal e eu não era para mim nascer ali, eu sou diferente de todo mundo. Era exatamente onde precisava nascer. O desencarne também não é endereço. Era tão bom, podia ter ficado mais um tempo, fazia o bem para tanta gente. Cumpriu a sua missão. Fez tudo aquilo que podia e chegou o momento e foi devolvido para a pátria espiritual. Nós, espíritas, precisamos entender e agir de acordo com a doutrina que professamos. Chorar um ente querido, a partida, é normal, é natural, é humano, inclusive. Aquela pessoa que perde alguém que ama e nem uma lágrima derruba, é, no mínimo, insensível. Mas nós, enquanto espíritas que somos, por mais que derramemos lágrimas por aqueles que amamos e partiram, precisamos entender que a morte não existe. A vida continua no outro plano. E que a gente vai, sim, reencontrar todos aqueles com quem convivemos e amamos em algum momento. Flagelos destruidores, desencarnes coletivos são necessários até para que haja um progresso do mundo em que vivemos. Às vezes, a vibração do planeta, daquele coletivo, está tão baixa que é necessário que aconteça esse flagelo destruidor para movimentar, para que as coisas aconteçam. Quando acontece algo de muito impacto, a gente percebe que surgem logo ideias, auxílio, então algum bem se produziu através daquele grande mal. Desperta em nós sentimentos de ajuda, de trabalho, de entendimento, de fazer prece por aqueles que partiram. Então, os flagelos destruidores, os desencarnes em massa, têm o seu objetivo, têm a sua necessidade, e nós podemos aprender com eles. Aprender a não cometer os mesmos erros que já foram cometidos, aprender a conservar o planeta que nos acolhe. Nós podemos e devemos aprender com o mundo, com o que está acontecendo no nosso mundo. Estamos no planeta no momento da transição planetária. Nós estamos saindo das provas e expiações para a regeneração. Então, muitas coisas ainda vão acontecer, que ainda vão nos alarmar, nos colocar em estado de alerta. É hora de mudar. É a hora de crescer para o espiritual.
E o trabalho, a tarefa, é pessoal e intransferível. Eu agradeço a todos, desejo que cada um de nós possa ter tido um momento de reflexão e que possamos, pelo menos em pensamento, no momento em que vemos ou sabemos de alguma tragédia, dispensar uns minutos, fazer uma prece por esses irmãos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.